Boa tarde a todos, meu nome é Fábio de Oliveira Lima e quero agradecer a vocês que têm assistido meus vídeos, vocês que se inscreveram no canal, que têm indicado. Eu tenho a agradecer a vocês, tá? E a cada dia o nosso canal tem tomado a proporção que eu nem imagino, que eu nem imaginava na verdade. E fico feliz. Depois eu farei outros vídeos sobre língua portuguesa também, que eu gosto muito desse assunto, alguns depois de história, mas eu quero falar hoje sobre um tema interessante. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero indicar 4 livros para vocês, tá? Que geralmente eu indiquei em um vídeo só, alguns livros que são interessantes, que eu tenho e que são interessantes, que vai ajudar você. Esses livros te ajudarão ao quê? A ampliar seu pensamento, entendeu? Te dar novos argumentos, e são interessantes porque são livros que te ajudam a pensar, tá bom? O primeiro que eu quero indicar hoje, no outro vídeo que eu fiz, que era qual era o nome? Como pesquisar honestamente, eu indiquei alguns. Hoje eu vou indicar outros. O primeiro que eu quero indicar é O Futuro de uma Ilusão, do Freud. Nesse aqui tem outros textos também, tem Inibição, Sintoma e Angústia, O Futuro de uma Ilusão e outros textos. Se você não conseguir adquirir isso aqui, procure também ter edição de bolso, LPM e outros livros de bolso também, que são os textos na íntegra, porém é um pouquinho mais acessível, um pouco mais barato. E no caso aí só tem um texto só, que é O Futuro de uma Ilusão, que é muito bom, e é muito bom para vocês. Outro livro que eu quero indicar é esse na área da educação, todo mundo sabe que eu faço pedagogia, é o do Paulo Freire, Educação como Prática de Liberdade. Tá? Eu li esse livro aqui, ainda estou lendo ele. Tem um que eu também reli agora, que é um outro também dessa área, mas esse aqui eu quero indicar para vocês. Se você gosta dessa área, entendeu? Eu acho interessante também. O outro que eu quero indicar, eu vou indicar 4 hoje. O primeiro foi O Futuro de uma Ilusão, ali tem outros textos, mas eu estou indicando o Futuro de uma Ilusão do Freud. Depois, do Noam Chomsky, Estados Fracassados. Excelente livro. Vou deixar aqui para vocês verem, tá vendo? E por último, História do Pensamento Ocidental, do Bertrand Russell, que nem sei se é assim que pronunciou o nome desse filósofo, mas é um livro clássico, tá? Então, são esses aí. E vamos ao que interessa. Eu demorei, alguns sabem, que eu estou fazendo na faculdade e veio a semana de provas. Meu projeto foi muito bom, ainda bem que eu consegui tirar a nota que eu esperava. Esperava não, que eu estava tentando alcançar, consegui a nota. Na minha turma eu fui o único 10 em projeto, fiquei muito feliz por isso, porque eu me empenhei muito para que eu conseguisse esse resultado. Muito bem. Mas eu demorei, então, todo mundo, alguns me cobrando, alguns pedindo. Não cobrando não, que é assim, no sentido de cobrar, de pedir. Um pedido, Fábio, e os vídeos, vai fazer quando? Vai fazer mais? Sim, estou fazendo. Então, estou fazendo esse aqui, que é por que ateus estudam religiões. Primeiramente, as pessoas perguntam assim, vocês estão perdendo seu tempo, se vocês não acreditam, por que vocês estudam religiões? Simples, porque a religião ela acompanha a humanidade já há tempos. Por exemplo, se você for estudar a história da humanidade, não somente no ponto de vista histórico, mas pelo ponto de vista filosófico também, você vai ver alguns momentos. Quando o homem está evoluindo, ele começa a ter uma certa percepção do mundo, ele começa a olhar os fenômenos naturais. A primeira coisa que ele tem é o quê? É o espanto, porque ele viu um raio, viu um trovão, às vezes o raio batia numa árvore, queimava, rachava a árvore no meio, então ele não sabia o que era aquilo. Então ele tinha um espanto, entendeu? Tremores de terra, e assim vai. Fenômenos, tempestades, eles tinham medo. A primeira coisa era o medo, o espanto. Depois veio um outro momento, que foi a curiosidade, que foi o momento de procurar saber o que era aquilo, mas ainda tinha aquele receio. E depois veio o quê? Depois vem a questão da reflexão, onde eles procuram entender, e daí surge a filosofia e por aí vai.
Mas eu dei uma parada bem geral, porque a lógica é muito mais detalhado do que isso. Agora, quando o homem ele tem essa curiosidade de entender, ele tinha uma mente primitiva, não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje, e ele atribuía elementos mágicos à natureza. Por exemplo, a religião mais antiga, você pode dizer de religião, porque na verdade é um conjunto de crenças, é o animismo. Ele surge primeiro, que é o quê? Que é acreditar que cada elemento da natureza ou animais, eles têm um espírito ali, e esses espíritos eles têm que ser cultuados, têm que ser apaziguados, e existe uma figura importante também. Depois surge os xamãs, que fazem a intermediação entre o povo comum e essas divindades. Mas o que? Isso simplesmente porque essas divindades existiram? Não, nunca existiram. Mas é o que? É a curiosidade do ser humano que fez com que eles atribuíssem a esses elementos da natureza, atribuíssem características divinas. Tudo isso, só isso. Ao passar do tempo, as civilizações elas vão se multiplicando, elas vão se organizando, elas vão adquirindo mais culturas, e assim a religião ela passa a ter como é que eu vou dizer? Ela passa a ter uma característica mais organizada, questão de doutrinas, questão de regulamentos da própria religião. Aí vai ter sacerdócio, aquela coisa toda. Surgem as religiões na Mesopotâmia, ali na Babilônia, Egito, Fenícia, esses lugares todos. Com o passar do tempo, essas religiões, conforme os povos vão conquistando uns aos outros, eles vão agregando elementos da religião conquistada na religião nova. Foi assim que aconteceu com os romanos, quando eles incorporaram a religião grega, a deles já havia um panteão e fizeram associações. Então é o seguinte, por que os ateus estudam religiões? Porque você vai entender a origem, a forma de pensar de um povo através de sua religião. Por exemplo, os gregos. Quando nós vimos a mitologia grega, que foi a religião, antigamente, a religião dos gregos, você vê que os deuses, na verdade, são representações. Quando eu falo os deuses, não porque existem, porque são as representações. Nas estátuas, na arte, o que você vê? Você vê belos corpos, homens fortes, bonitos, mulheres bonitas, formosas. Por quê? Porque os gregos eles cultuavam o corpo, então eles tinham um padrão de beleza de que os deuses eram maravilhosos. E os gregos queriam refletir isso na sociedade. Então eles cultuavam o corpo ao extremo. E outra coisa, você vai ver também deuses com características na Grécia de guerra. Porque existiam cidades que viviam para a guerra. Por exemplo, Esparta era uma cidade que vivia para a guerra. Existia dança, existia arte, existia. Mas não era um povo voltado para isso. E era um povo voltado para a guerra. Para eles a conquista. O ideal deles, no caso eu vou entrar um pouco na parte de educação, a educação deles era uma educação formada para a guerra. Não para o pensamento, como em Atena. Entendeu? E você vai passando. Agora, quando você vê outras religiões, você vai ver o quê? Você vai ver elementos da cultura local. Quando você chega no hinduísmo, você vê deuses com características indianas, alguns misturados com animais, geralmente com animais que tem na Índia. Por exemplo, existe o deus Ganesha, que é com formato da cabeça, ele tem a cabeça com formato de elefante. E por que você vê isso lá? Em outros lugares você não vê. Porque existe elefantes na Índia. Você não vai ver isso no Polo Norte. Você não vai ver isso em tribos lá do norte dos Estados Unidos. Você não vai ver isso. Por quê? Porque não tem elefantes lá. Então a religião ela reflete a cultura do povo. E ela reflete a maneira de pensar de um povo. Por exemplo, quando você vê pessoas fundamentalistas, aí eu vou levar para os dias de hoje, você vê as pessoas, elas baseando seu pensamento na religião. E isso é um perigo, porque quando você pega um livro e não questiona, por exemplo, eu indiquei alguns livros aqui. Eu pego esse aqui, ó, do Noam Chomsky, Estados Fracassados, que é um livro excelentíssimo. Agora,
Eu não vou pegar esse livro e pegar todas as letras e dizer que isso aqui é a verdade absoluta. Pode ser questionado o que está aqui. Pode ser questionado o que está aqui. Se houver choque entre o outro autor que apresentar provas, lógico, não é apenas discordar, com esse livro aqui, nós vamos ver o que? O que é mais coerente. E assim vai. Então, o problema é quando você pega um livro e chama ele de sagrado, seja a Bíblia, seja o Alcorão, vou falar assim, porque é um lixo. É bom estudar para quê? Para você entender o pensamento de um povo, por exemplo, um povo radical muçulmano. Você vai entender. Agora, você vê as pessoas quando ali está escrito assim, em João, que é muito famoso, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso aí gera fundamentalismo. Por quê? Porque eles acreditam, se você acreditar em Jesus, porque está escrito ali, mas não tem prova nenhuma fora daquilo ali, da Bíblia. Se você não acreditar, você está perdido, você vai para o inferno. Porque eles pensam assim devido ao quê? Devido à religião. Você entendendo a religião, você estudando como começou, como que surgiram. Eu estou dando apanhado, eu não vou falar a história das religiões aqui, porque não tem nem como. Então estou falando por que nós estudamos. Então quando você vai estudando a evolução da religião, como é que surge determinada religião, quais os elementos que foram incorporados, o que mesclou ali, teve fusão de outras coisas. Sim, teve. O cristianismo está cheio de paganismo, cheio. E o paganismo foi a primeira religião, ou melhor, as religiões pagãs foram as primeiras religiões. Então você vai ver que vai entender o que se desenvolveu, por que se desenvolveu, quem estava por trás em algumas delas e o que isso reflete no povo. O que reflete. Você vê hoje, por exemplo, termos de autoajuda agregados à religião. Isso misturou em todos os segmentos evangélicos, todos. Eu digo todos, porque há certo tempo, você via sinceridade, pelo menos com aquilo que o povo acreditava. Mas hoje você não vê isso. Hoje você vê o quê? Elementos de autoajuda misturados na Bíblia. Só isso. Que começou com a teologia da prosperidade e no fim dos anos 90 isso começou a se alastrar, sim, terrivelmente. Mas aí você vê o seguinte, as pessoas dizendo assim, não, você vai ter que conquistar as coisas. Por quê? Porque colocaram isso na cabeça da pessoa. Colocaram isso misturando elementos. Agora, quando você vê uma pessoa que ela joga uma bomba no corpo, ou melhor, amarra uma bomba no corpo e se explode, levando outros. Porque ele está acreditando que o livro sagrado deles, eu chamo sagrado, que eles chamam de sagrado, está lá dizendo que se ele fizer algo pela causa do Alá, que esse Alá é tão inútil, né, que não pode fazer porcaria nenhuma. Nunca, nenhum Deus faz nada, né? Sempre seres humanos. Isso é a prova mais forte de que não existe nenhuma divindade, porque nenhuma delas se apresenta, nenhuma delas vem, mas a religião sempre ela vem falando de Deus, ou de deuses. Agora eu vou abrir um parênteses aqui antes de continuar e deixar uma frase, eu não lembro qual autor, se alguém lembrar, deixa nos comentários, por favor, tá? Que é o seguinte, a frase é assim, quando você fala de Deus, isso é teologia. Quando você fala com Deus, supostamente, né? Isso se chama oração ou reza, tá? Não vou entrar nesse mérito, chama como você quiser. Agora, quando Deus fala com você, isso se chama esquizofrenia, tá? Então, se você diz assim, eu pensei algo e o universo me respondeu. Se o universo te respondeu, alguma coisa está te respondendo, procura um psiquiatra urgentemente, porque você está precisando. Voltando ao caso que eu estava falando dos muçulmanos agora, ele acredita que, porque está num livro, que se ele morrer pela causa de Alá, ele vai ter o paraíso garantido. E isso tudo não passa de mentiras. Pior coisa é você acreditar num livro mentiroso, num livro onde diz que, por exemplo, que tem um ser com cabeça de homem e corpo de cavalo. Isso está lá no Alcorão. E fora as passagens mentirosas que tem ali, há algumas cópias e alterações da Bíblia, porque quem conhece um pouco da história de Maomé,
do surgimento do Islã, sabe que ele teve influências do cristianismo e do judaísmo. Então muita coisa ele pegou e transformou. A única diferença do Alcorão para a Bíblia é que não tem antiga e nova aliança no Alcorão. Então isso dá para entender que é uma coisa só. Já a Bíblia já tem mais contradições em relação a essa parte. Mas o Alcorão tem muita coisa esquisita ali também. Tem algumas coisas que falam de paz, de perdão, sim, logo no início. Mas você vai vendo que conforme o livro vai se desenvolvendo, se você pegar e for ler, vai ver que conforme a vida do tal profeta de Araque, o Maomerda, vai se desenvolvendo, conforme ele vai conquistando, vai matando, ele vai colocando passagens mais sangrentas. Então assim você vai entendendo o porquê. É um livro totalmente medieval, arcaico, da época de guerra. E pessoas que querem fazer isso hoje, trazer isso para hoje, achando que isso é normal. Gente, tem pessoas que evoluem, mas a religião muitas vezes ela puxa para trás. Então por isso que nós estudamos religiões. Por quê? Pelo motivo que você entendendo a religião, você entende os povos. Você entende o pensamento dos povos. Há religiões que surgiram, há religiões que desapareceram, entendeu? Outras estão aí. É um fenômeno social, tá? Não tem nada de divino, tá? Não tem nada de divino. Então depois eu farei outros vídeos falando sobre o assunto. Eu vou falar também sobre os argumentos absurdos dos religiosos, parte 3. Eu fiz a parte 1, a parte 2, vou fazer a parte 3. E depois vou fazer outros vídeos e quero agradecer a vocês. Que têm incentivado, vocês que têm indicado, curtido aqui. Muito obrigado, um abraço a todos aí, sucesso, até a próxima. E eu acho que já está resolvido aqui, né? Os livros que eu indiquei, não estou mandando ninguém comprar nada, não estou mandando ninguém ler nada, é uma sugestão, pode pegar se você quiser, lógico, mas eu aconselho, leia alguma coisa, mas leia alguma coisa que presta, tá? Então, respondendo por último, só para ficar fixo, eu gosto de repetir, porque a repetição, lógico, eu não uso a repetição como aquele modelo tradicional de ensino, não, mas quando você repete algumas vezes, fica eu vou dizer, o propósito do que eu quero transmitir fica gravado muitas vezes na sua cabeça. Por que os ateus estudam religiões? Para entender o desenvolvimento, o pensamento dos povos. Porque a humanidade está acompanhada da religião desde os primórdios. Desde os primórdios, a religião foi criada por mentes primevas que não entendiam a causa científica das coisas, tá bom? Então você entendendo como é que surge, vem até hoje, com cada povo, cada religião, você entendendo, estudando, você entende o pensamento e o comportamento desses povos, tá bom? Agora sim, um grande abraço a todos, fique até a próxima e não esqueça de curtir a página que eu vou deixar na descrição e também os canais que eu sempre indico aqui. Grande abraço a todos, sucesso, tchau, tchau.